no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, epístola de Paulo aos Gálatas. Só para pano de fundo, quem são os Gálatas? Segundo alguns eruditos ou alguns pensadores, eles falam que os Gálatas descendem dos povos celtas. Já ouviu falar, não creio? Dos celtas? Dos povos celtas, né? O professor de geografia deve entender isso. E a Galácia ficava na região da Anatólia, ou seja, na península anatôlica, ou seja, na atual, hoje na Ásia Menor, na atual República da Turquia, né? Fica na Turquia hoje essa região da Galácia. E algumas cidades famosas da Galácia na época de Paulo, Antioquia. Quem já ouviu falar de Antioquia, né? Você sabe como os crentes foram chamados de cristão pela primeira vez? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar? Onde? Na Antioquia. A primeira vez que eles vão ter um cristão na Antioquia. Ficava na Galácia, né? Também a cidade de Icônio, de Listra, de Derbe. Essas igrejas foram fundadas na primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé. Barnabé pegou Paulo, Saulo, e eles fizeram a primeira viagem missionária e abriu-se essas igrejas. E alguns entendem que os Gálatas, eles são os gauleses, né? São pessoas que descenderam do norte, do sul da Europa, né? E, segundo alguns, hoje faz parte da atual França. Alguns dizem, provavelmente, eles migraram para este lugar. Então vamos ao que nos interessa, as cartas de Paulo aos Gálatas. Olha que palavra bonita, pastor Maísa. Lembra dela? Prefácio. Que palavra bonita, né? Prefácio. Exaltação. Veja só o que Paulo, eu vou ter que usar um óculos aqui, não é possível. Vou colocar aquele negócio, o refletor aqui para enxergar. Paulo começa dando a sua saudação, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. O que foi? Puxa o quê? Não estou entendendo o que você está falando. No amarelo? Vira-me, senão eu vou acabar dentro. Está iluminado? Não, tira esse trem daqui. Esse guarda-chuva aqui, esse é doido. Tira esse negócio aqui. Deixa esse trem. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Paulo foi chamado não por vontade humana, né? Como alguns se intitula aí, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu estou falando no sentido espiritual. Que eu sou isso, eu sou aquilo. E Paulo está dizendo que ele é apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum. Nenhum homem consagrou a Paulo, nenhum homem derramou a unção sobre Paulo e pôs as mãos. Nenhum homem, exceto o tal do Ananias, né? Orou por ele. Louvado seja Deus. Não por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, o ministério de Paulo era Cristo ressuscitado. Cristo vivo, Cristo vivo. Paulo não viu, mas não viu. Paulo caiu como morto, e ali no chão ele viu aquele esplendor, aquela glória, aquele brilho de luz, como se fora ao meio-dia, como o sol na sua intensa força, e ele
ouviu a voz falando em hebraico para ele. E ele perguntou: Senhor, quem és tu? E ele lhe respondeu: sou Jesus, a quem tu persegues. Louvado seja Deus. Ou seja, Paulo acreditou na ressurreição de Cristo. Então, os irmãos que estão comigo, crente não é solitário, não anda sozinho. A obra de Deus não é sozinha, né? Paulo está dizendo a todos os irmãos que estão comigo. Tinha uma comitiva de irmãos que acompanhavam o apóstolo nas suas jornadas, nos seus trabalhos. E as igrejas da Galácia, eu acabei de falar aqui para vocês, né? A igreja da Antioquia, de Icônio, de Listra e de Derbe. Essas igrejas foram fundadas na primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo 14. Paulo e Barnabé fundaram essas igrejas. Louvado seja Deus. Agora, isso que eu acabei de dizer aqui no começo: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala glória a Deus, irmão. A palavra de Deus ela é linda, né? Palavra de Deus, né? Tem que pregar a palavra de Deus, tem que traduzir, contar história, e história é uma coisa, agora pregar é outra coisa. Ensinamento e doutrina não tem nada a ver com eloquência, com conversa, com palavras, né? Não tem nada a ver. Palavra é isso aqui: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Jesus perdoou os nossos pecados. Também estava falando para ele, mas Jesus perguntou: por que não perdoa? Ah, mas o cara que fez isso, perdoa. Se encontrar espaço para arrependimento, perdoa. É que o homem não se arrepende, é que o homem ele mesmo não se perdoa. Mas eu não me perdoo, eu não sou digno. Mas ninguém é digno. Ninguém é digno, digno é ele. Eu falei: lembra-te do ladrão lá da cruz? Ele era um assassino, né? O outro era um escarnecedor, também era um salteador e era um assassino também, zombava de Cristo. E aquele que se humilhou, ele confessou, e ali, diante da confissão dele, ele reconheceu que aquele que estava na cruz era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E ele perguntou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o meio nazareno, que não lança ninguém fora, porque é a palavra que fala, não sou eu que diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ele lhe respondeu e replicou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Cristo poderoso. Aleluia. A qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Como é que é a palavra paraíso em inglês? Paradise. Como? Paradise. Louvado seja Cristo. Para nos livrar dos pecados. Para nos livrar do presente século mal, deste mundo maligno. Porque com a nossa força não dá. Se não tiver Jesus Cristo na vida, a gente não consegue. Então, a qual ele deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, deste mundo, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual a glória para todo o sempre. Amém. Não tem qual dar glória a ele nessa hora? A glória a ele para sempre. Amém. Agora, aqui no versículo número 6, Paulo fica surpreso ante o desvio dos Gálatas do Evangelho da Graça. Paulo fica surpreso, perplexo ante o desvio do Evangelho da Graça que ele tinha ensinado aos Gálatas. A inconstância dos Gálatas,
E Paulo, enfaticamente, ele defende a autoridade do seu apostolado e de sua doutrina. A doutrina que Paulo recebeu é a que nós pregamos hoje, não é verdade? Ou seja, Paulo estava fazendo apologia da sua doutrina, daquilo que ele recebeu. E Paulo estava surpreso, porque essa igreja começou no Espírito, como lá na frente nós vamos entender. Começou no Espírito e quer acabar na carne. Então, desviando-se da verdade. O que vale hoje, ontem, anteontem, há séculos atrás, é a doutrina. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu penso que Paulo existisse nos dias de hoje. Meu Deus do céu, acho que o homem é doidado de tanta loucura, de tanta invenção, de tanto apóstolo A, apóstolo B, bispo C, bispo D, doutrina do sal, doutrina da água, não sei o que lá, doutrina do não sei. Cada barbárie, vou contar uma coisa. E aconteceu aqui, no meio da igreja da galáxia, alguns homens entraram no meio da igreja para mudar a doutrina que Paulo pregava. E quem prega uma doutrina que não é a graça de Cristo, a ressurreição de Cristo e a vida eterna, é maldito. O cara é maldito. Esses caras estão tudo sob jogo de maldição e levando centenas e milhares de pessoas a perderem a salvação junto com eles. Por isso que eu falei para o irmão, lê Bíblia, irmão. Você está 10 anos na igreja, você não leu Bíblia ainda, irmão. Isso é uma vergonha. Você está fazendo o que na igreja? Não sabe? Pergunta para quem sabe, para alguém te discipular e te ensinar. Senão você vai perder. Perder o quê? A coroa, a vida eterna. Não é mesmo? Então Paulo diz aqui no verso de número 6, dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, a qual não existe, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então tinha algumas pessoas lá dizendo que eles tinham que seguir outro tipo de doutrina, outro tipo de pensamento, né? Para que eles pudessem alcançar o objetivo. Ontem mesmo eu conversando com um rapaz de igreja, irmãos. Os crentes estão todos desviados das igrejas. Essa é a verdade. Não tem Bíblia. Se tiver Bíblia, não tem conhecimento. Que ele falou assim: primeiro eu quero me consertar. Primeiro eu quero me consertar, porque eu tenho vício de fumar cigarro. Eu quero me consertar para depois eu casar na igreja. Tu é uma besta, tu é uma besta, tu é uma besta. Quem te falou isso? Quem te falou isso? Irmão, tem que aprender a palavra. O casamento é uma instituição divina, independente se o cara é crente ou não crente. Você tem que se consertar. Mas eu queria casar na igreja. É só casar, miserável. É só casar. Conversa com o homem lá e fala com ele. E ele vai lá e vai fazer a bênção e acabou. Que doutrina que você tem aprendido? Não, sabe o que acontece? Aí eu coloco o ungido aqui, eu coloco aqui. Mas eu não adianta nada colocar o ungido aí. Não, isso não existe. Quem te ensinou isso? São essas fábulas que estão enganando as pessoas. Não é verdade? São esses achismos. Não é o que você acha. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Não é o que você acha. Não é o que eu acho. É o que está escrito. É o que está escrito. Então Paulo está dizendo que tinha alguns aqui que inquietavam a igreja. Estava instigando os irmãos a desviarem da graça, porque tem uns caras aí que só Jesus dá causa, que eles instigam outras pessoas contra a obra de Cristo, contra o Evangelho.
Então Paulo diz claramente, no verso de número 8, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha que interessante, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja o quê? Anátema. Seja anátema. O que é um anátema? É uma pessoa que está sob jugo de maldição divina. Ele está maldito. A Bíblia fala claramente que Israel perdeu a guerra, porque o Senhor falou: não toqueis em nada e não apanheis nada da terra de Jericó, nada, não saquei nada, porque é maldição a cidade, anátema ao Senhor. Não pegue nada da cidade. E a Bíblia fala claramente, mudou alguma coisa aí. E a Bíblia fala claramente que algum moço chamado, um moço lá foi lá e escondeu uma capa babilônica. O nome desse moço se chama Bacana, uma capa babilônica e mais algumas coisas de ouro e colocou dentro da sua tenda. Israel sai para a guerra e o que acontece? Israel perde a guerra. Aí Josué começou a mostrar a cabeça, mas como pode? Nós perdemos a guerra e perdemos para poucas pessoas. E Josué falou: tem alguma coisa errada, e foram consultar o Senhor. E tinha anátema, tinha maldição no meio do arraial, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá, e caiu sobre a casa de Acã. Estava lá a capa babilônia e algumas coisas a mais, né? Pegou os despojos que não era para ter pego. E o que aconteceu? A Bíblia fala que Josué, ele, juntamente com a congregação de Israel, arrancou aquele moço de fora do arraial e o apedrejaram, ele e a sua casa, e o anátema foi tirado do meio do povo de Deus. Aí o povo de Deus prevaleceu. Se tem alguém pregando que Cristo não pregou, ele é maldito. Se está pregando a doutrina de Cristo, está sob jugo de maldição. E essas pessoas têm o poder de persuasão. Elas entram na mente das pessoas que colocam uma venda nos olhos da pessoa para a pessoa não examinar a palavra. E Jesus falou: vós errais, vós pecais por não examinar as Escrituras. Examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Qualquer um que começar a ler a Bíblia, seja lá o cara mais humilde que for, o Espírito Santo fala com ele e lhe convence, louvado seja Deus. E ele não fica sob jugo de maldição. Então, povo, olha, tem gente aí que está pregando maldição no vosso meio, está inventando as coisas. Isso aí Deus não está, e vocês são meninos levados por vento de doutrina. Vocês depressa mudaram de posição, mudaram de curso. Tão depressa vocês mudou, vocês são inconstantes, vocês não têm firmeza, não têm a convicção. Louvado seja Deus. E Paulo fala no verso 9: assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja Cristo nas alturas. Louvado seja o Criador de nossa vida, de nossa alma. Louvado é eterno para todo sempre. Bendito é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito o tronco, bendito é aquele que nasceu no tronco de Jessé. Bendito é ele que fez que o Verbo vivo de Deus desceu à terra e encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus. Bendito é Cristo que me perdoou, que te perdoou. Bendito é Cristo que escreveu o teu nome no livro da vida.
Aleluia. Porque persuado, verso 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você está agradando o homem ou você está agradando a Deus? Você está servindo ao homem ou você está servindo a Cristo? Você está com quem? Então nós decidimos crucificar a nossa vida para viver a comunhão em Cristo, para viver as grandezas, as riquezas infinitas do Evangelho que há em Cristo, o nosso pastor, o dono da sua vida, o dono da sua alma. Louvado seja Deus. Paulo defende a autoridade do Evangelho e sua chamada pessoal. Paulo ele defende o Evangelho e sua chamada pessoal. O Evangelho que Paulo recebeu e pregou, ele defende o Evangelho que ele recebeu e pregou. O versículo de número 11 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele quer dizer, eu não aprendi com homem nenhum. Eu não aprendi com Gamaliel, meu tutor. Não foi Gamaliel que me ensinou o Evangelho. Não foi o rabino mais famoso da época. Não foi. Louvado seja Deus. Ele aprendeu com Gamaliel sim o judaísmo, porque ele é expert do judaísmo. Ele excedia, ele era muito mais do que os outros. Daqui a pouco ele vai falar isso aqui. No judaísmo, para os jovens de sua época, ele estava sobrepujando a todos. Então ele aprendeu o judaísmo lá com Gamaliel, desde pequenininho. Paulo nasceu na cidade do quê? De Tarso. Eu já ouvi alguém falando que Paulo nasceu em Roma. Paulo não nasceu em Roma, minha filha e meu filho. Paulo nasceu em Tarso, Tarso da Cilícia. Cilícia fica onde? Fica na Turquia, fica na Galáxia, na Turquia, na cidade de Tarso, na Turquia. Existe a cidade até hoje. Paulo nasceu na Turquia. Eu acho que naquela época não tinha nome de Turquia, era na Anatólia. Então Paulo nasceu na Turquia. Paulo era turco? Não, Paulo era judeu, meu filho, judeu, né? Agora Paulo era romano por quê? Porque naquela época o Império Romano era um poder que operava na época, era a superpotência, o Império Mundial, entendeu? E Paulo era de família influente, de família poderosa. E Paulo nasceu com um título de cidadão romano. Como o camarada ganha o título de cidadão tupaense, cidadão maranhense, é isso aí, título de cidadão paulistano, título de cidadão americano, de inglês, né? Graças a Deus que o nosso título não está na terra, está lá no céu. Nosso nome está escrito no livro. Nós somos transitórios e passageiros, nós somos cidadão do céu. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu nem sei onde eu estou mais. 12. Porque Paulo, o Evangelho que ele recebeu não foi dos homens. O verso 12: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não é coisa linda, né? Ele recebeu a revelação de quem? De Jesus Cristo. Aí entra a palavra lá de 2 Coríntios, é isso? É 7,14, é isso? É 2 ou 1 Coríntios 7,14? Conheço um homem que, se no espírito, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado até o terceiro céu, foi levado até o paraíso. 2 Coríntios 7,14, para receber revelações. Então, a revelação que Paulo recebeu, esse evangelho que você está ouvindo agora, da salvação, você recebeu de Paulo, de Cristo, primeiro para Paulo e Paulo para você. Para nós, aleluia. E há séculos
Paulo arrebentou a boca do balão na Ásia Menor dentro de um ano. Olha, no espaço de 365 dias, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus pelo ministério de Paulo. O que é isso, minha filha? Você entendeu o que eu falei? Vou fazer igual a menina lá. Vocês não entenderam o que eu falei. Vocês não entendem. No espaço de um ano, Paulo pregou em toda a Ásia, toda a região da Ásia Menor ouviu a palavra de Deus. E da Ásia para a Europa, leste europeu, e foi indo para a Europa dentro, para as Américas, e expandiu para o mundo todo. Apesar que naquela época não existiam as Américas ainda, né? Foi mais tarde, mas o Evangelho saiu lá da revelação do céu, Paulo, Cristo para Paulo, Paulo para toda a Ásia para a Europa, e chegou até os confins da terra. Louvado seja Cristo. Não recebi e não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O verso 13 diz assim: porque já ouviste, eles já sabiam, a qual fui antigamente, outrora, a minha conduta no judaísmo. Vocês sabem como eu era no judaísmo, como sobremaneira perseguia o quê? A igreja de Deus e a assolava. Olha que coisa interessante. Ele recebeu o Evangelho e os irmãos sabiam que ele era um perseguidor, né? Ou era a conduta dele no judaísmo. O verso 14 ele diz assim: e na minha nação em Israel excedia em judaísmo a muitos da minha idade, a muitos jovens da minha idade. Eu era muito mais experiente, tinha mais conhecimento, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele seguia a tradição mosaica. Meu filho, Paulo nasceu na cidade de Tarso, da tribo de Benjamim. Paulo é um benjamita, o filho caçula de Jacó. Paulo é judeu, Paulo não é romano, Paulo nasceu na Itália, Paulo não nasceu em Roma, Paulo nasceu em Tarso, que hoje é a República da Turquia, mas Paulo é judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, como diz a tradição. O verso de número 15: mas aprove a Deus que, desde o ventre da minha mãe, que coisa linda, me separou e me chamou para a sua graça. Deus te chamou para a sua graça. O que é graça? É o bem não merecido, é o favor imerecido. Você não merecia, mas Ele enviou. Foi o que eu falei para o irmão hoje, meu querido. O pecado não nasceu no Éden. O pecado veio antes. Veio um que queria usurpar o trono do Senhor, né? Veio. Ele falou lá em Ezequiel 28, Isaías 14, onde ele fala: subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono ao norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, a rebelião, o pecado original começou com o Lúcifer, né? E depois a queda do homem no paraíso, lá no paraíso, onde Adão e Eva transgrediram o mandado do Senhor, a norma de Deus: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando vocês comerem desse fruto, vocês morrerás. Né? Morrerás. E tudo estava no plano de Deus, porque Deus é o que? Onisciente. Deus sabe de todas as coisas, e Cristo é o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo, Ele mesmo decidiu morrer por nossos pecados antes da fundação do mundo. Então já estava pré-escrito, tudo já estava dentro do plano e do projeto de Deus. Louvado seja. Você é um projeto de Deus, sabia disso? Nós somos um projeto. O ser humano é um projeto de Deus. Mas por mais que o bicho é ruim, mas é um projeto de Deus. Por que o ser humano muitas vezes é ruim? Porque Satanás entra nele. O diabo entra nele. E quando o diabo entra, ele faz coisas assim, né? Cada barbárie. Vou contar uma coisa para você. Mas você já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela se parece com Cristo. Ela faz o que Cristo faz, né? É diferente, irmão. É diferente do homem que tem a Deus, que tem ao Senhor, que tem a presença de Deus. Ele se parece com Cristo. Agora o diabo, né, ele quer inverter o negócio, né? Ele quer inverter. Ele quer colocar no coração do homem coisas que realmente não têm procedência, para camuflar as coisas de Deus. Então, o plano de Deus é você. Você é o projeto de Deus. Não se deixe ser seduzido por doutrinas falsas, por este presente século mal, por este mundo pecaminoso. Quando eu falo mundo, é o sistema que governa o mundo. Aleluia. É o sistema que é oposição a Deus, que é governado pelo Deus desse século, que é Satanás. Mas você e eu, a igreja não. A igreja é Cristo na terra. Ela é governada pelo próprio Cristo, que é o cabeça dela. É o dono da sua vida, é o dono da sua alma. Ele tem coisas grandes a realizar na nossa vida. Então Paulo era zeloso das tradições judaicas. O verso 15 diz que ele foi separado desde o ventre da sua mãe, né? Ele fala claramente que Cristo se revelou a ele pela sua graça. E o verso 16 diz que revelou o Filho em mim, revelasse o Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei carne e sangue. Paulo não foi perguntar lá para Pedro, para Tiago: eu posso, senhor Tiago, pastor Tiago, eu posso pregar? Pastor Pedro, eu posso pregar? Porque ele não consultou ninguém, não. O Espírito de Deus falou com ele e já começou a pregar. Aleluia. As escamas caíram, recebeu a oração, comeu, se batizou, começou a pregar e não parou até o último dia de sua morte. Agora eu vou contar um negócio para você. Isso aqui não é bíblico, tá? Não é bíblico. Vocês não vão falar que eu falei texto da Bíblia. Depois eu vou tacar o microfone na cabeça de alguém. Segundo a tradição, lá em Roma tem, a Igreja Católica tem a Basílica de São Paulo. Eles dizem que os restos mortais de Paulo estão ali, mas eu não acredito. Mas tudo bem, isso aí, deixa isso para lá, isso não pertence a nós. Diz que quando Paulo foi ser decapitado, diz que ele pediu para o carrasco, o cara que ia executar ele, que ele fizesse a última oração. E o carrasco me concedeu, ele falou assim: ó, quando eu terminar a oração, você faz o seu serviço. E Paulo dobrou o joelho, colocou-se em posição, né, para ser decapitado, e ali diz que ele orou. É a tradição que diz, eu não estou falando que é a Bíblia. E diz que quando ele entregou a sua oração, o camarada pegou e desceu a espada. E quando a cabeça se separou do corpo, diz que ela pegou uma pressão e ela foi em linha reta. E ela quicou 3 vezes no chão até parar. Diz que quicou a primeira, quicou a segunda, e na terceira a cabeça dele parou. Diz que nasceu 3 montes de água. Agora, se é verdade, não sei. Vocês podem perguntar para os historiadores que contam isso, né? Pode ser verdade, a gente não sabe. Mas há de se duvidar disso? O homem que foi Paulo? Há de se duvidar? Se o camarada foi lançado lá na cova de Eliseu e tocou no osso de Eliseu e o cara viveu, por que Deus não poderia fazer nascer 3 fontes de água de um homem como Paulo? Paulo não perdeu nada para Eliseu, né?
Não é verdade? Pode ser. O homem consagrado, né? Segundo a tradição, é o terceiro maior da história de evangelização. Cristo, Moisés e Paulo. Eu coloco Paulo em segundo, no meu ponto, eu coloco Paulo em segundo. Paulo deixa Moisés para terceiro, mas tudo bem. Mas segundo a tradição é Cristo, Moisés e Paulo. Louvado seja Deus. Então Paulo não consultou ninguém. Se aceitou a Cristo, irmão, você não passa por cima de qualquer um, filho. Quando eu aceitei a Cristo, foi uma oposição da lei, mas quem vai? Né? Quando Deus convence o homem, não tem como mudar. Isso aqui não é coisa de homem, é coisa de Deus. A gente não é vontade. A carne da gente pede uma coisa, mas o Espírito pede outra. Se eu fosse olhar para a minha carne, eu nem aqui estaria. Jamais teria condições de ser pregador se eu fosse olhar para a minha carne. O meu temperamento, jamais. Mas fazer o quê? Ai de mim se eu anunciar. Né? Se eu anunciar. O que acontece? A gente desce e vamos continuando. Então Paulo não consultou a ninguém. Aqui no versículo número 15. É extenso porque eu estou ensinando, né, irmãos? Versículo por versículo aqui. O negócio é extenso. Mas é o 15 mesmo? Não, é o 16. É 16 ou 17? É o 17. Nem tornei a Jerusalém. É o 17? Nem tornei a Jerusalém a ter com o. Olha só o que Paulo fala. Nem fui a Jerusalém, para vocês entenderem melhor. Nem fui a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ele não foi lá pedir carta para Pedro, para Tiago, para João, que eles que eram os colunas da igreja. Quem era o pastor da igreja era Tiago. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém. Não foi lá dizer, seu Tiago, pastor Tiago, me dá uma cartinha aqui, meu filho, que hoje eu sou um apóstolo. Não, ele não vai mais descansar, por quê? Quem falou com ele foi Jesus. Hoje tem uns cabos aí que estão falando que Jesus falou com ele, não falou não. Jesus não vai falar com qualquer um de qualquer maneira não, meu filho. Quando Jesus falar com você, vai ser para uma obra específica. E você vai sofrer. Não vem com essa historinha não. Que Jesus não vai falar porque você é bonitinho. Aí que eu orei, subiu. Mas que subiu o quê, rapaz? Para com essa conversa fiel e mentirosa. Deus não trata as pessoas assim. Você não foi ao paraíso. Você não foi arrebatado até lá. Você não experimentou as coisas eternas. Aleluia. Você tem que ser humilde. Você tem que obedecer primeiro. Você tem que pagar o preço primeiro. Para depois Deus te levantar. Antes de Eliseu ser o que Eliseu foi, muito maior do que Elias, ele serviu a Elias. A Bíblia fala que ele deitava a água nas mãos do Senhor Elias, o sorteado. Pastor Elias, o sorteado, meu Senhor. Era assim, viu? Era assim. Os pastores antigamente eram assim. Quando se tratava dos pastores antigos, vai perguntar para os pastores, se tiver algum pastor vivo aí de 90, de 80 anos, que ele tiver lúcido, vai perguntar para eles o que era. Quando ia conversar com o pastor, o senhor viu? Pois não, com licença, pois não, o senhor. Hoje veio com a banana aí, porque tem um monte de banana aí também, do evangelho, esse evangelho falso, anátimo, maldito que esses lobos estão ensinando. Entra no evangelho da graça, que você tem que renunciar, que você tem que adorar a Deus em qualquer circunstância, que o seu nome está escrito no livro da vida, que Deus te chamou para viver uma novidade de vida, para que você pregue o evangelho, para que você ande em santidade, para que você tenha a sua vida limpa, o caráter limpo, para você pregar o evangelho. Senão, você vai por fora. Então Paulo foi para a Arábia e voltou a Damasco. E depois de 3 anos, os teólogos falam que Paulo ficou 3 anos isolado. Eles cabem esse versículo aqui, e ele diz que Paulo ficou 3 anos lá na Arábia, isolado. Né? Jesus diz aqui, que Paulo diz: depois de passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Aí ele foi lá conhecer Pedro. E fiquei 15 dias, ele ficou 15 dias ao lado de Pedro. E não vi nenhum outro apóstolo, ele não trombou ninguém, senão
a Tiago. É isso mesmo? Irmão do Senhor. Quando se fala irmão do Senhor, quem quer dizer isso? É irmão de Cristo. Tiago, irmão do Senhor. Quem é o Senhor? Mas irmão em que sentido aí? De carne. Isso. Era Tiago, que era irmão de Cristo. Aí os caras falam que Maria não é mais filho. Você já viu as conversas desses caras aí? Umas bobagens, umas barbáries que esses caras contam. Eu vou contar uma coisa para você. Tiago, irmão do Senhor. Qual é o papel de Maria hoje? Quem foi Maria? Uma jovem, uma serva de Cristo, como você é, professor, que o Espírito Santo desceu sobre o seu ventre. Não foi mérito dela, foi mérito do Espírito, mérito de Cristo. Desceu. E ela gerou aquele filho pela imposição divina. Foi imposição divina. Aí os caras, na tradução, quando fala salve a agraciada entre as mulheres. Oxe, é a saudação de Gabriel, salve agraciada. Ou seja, você alcançou graça, você alcançou favor. Deus te escolheu, você te escolheu para gerar o santo que nascerá de ti. Mas como se fará isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te governará. Depois seguiu-se a vida normal, corriqueira, normal, e seguiu e cumpriu o seu destino. E segundo a tradição, Maria morreu na cidade de Éfeso. Os restos mortais de Maria, que mostrou esses dias, parece que está lá em Éfeso, e morou com João, o apóstolo chegado, íntimo de Cristo. Então, ele só viu Pedro e viu Tiago, que era irmão de Cristo, e não viu mais nenhum outro apóstolo. Ora, acerca do que vos escrevo, verso de número 20, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, aquela região que eu acabei de dizer, Derbe, Listra, Icônico, a região da Galáxia, essa região que hoje é a República da Turquia. E não era conhecido das vistas das igrejas da Judéia. Os irmãos lá da região de Jerusalém não conheciam a Paulo, não conheciam o ministério dele. E não era conhecido da vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer, eles ouviram falar. Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Eles glorificavam a Deus pela obra que Deus fez na vida de Saulo de Tarso, nascido na Cilícia, na cidade de Tarso, na antiga Anatólia, hoje República da Turquia. Louvado seja Deus. Então, você que aceitou a Cristo e o Evangelho da Graça, permaneça. Permaneça. Se alguém pregar alguma coisa que não está na Bíblia, descarta e não aceita nem na tua casa. Não aceita, porque é maldição. Quando alguém reduz a Cristo a mera criatura, é evangelho maldito, não aceita, cai fora, nem recebe, nem saúde. Fala, meu filho, dá linha na pipa, porque meu compromisso é com aquele que me separou do ventre materno, aquele que me chamou pelo meu nome e fez uma grande obra na minha vida. Saulo, quando se converteu,
Saulo já tinha uma certa idade, já era maduro. Paulo não poderia ser um garoto. Preste atenção, Saulo não era um garoto quando ele se converteu. O ministério de Paulo, próximo aos 30 anos de trabalho missionário. Paulo morreu por volta de 70 depois de Cristo. Paulo morreu aproximadamente com quase 70 anos, mais ou menos, ou um pouco mais. Paulo começou o seu ministério, provavelmente entre 35 e 40 anos de idade, já tinha ciência, porque até pela palavra não se pode ministrar, né? Não se pode ser sacerdote, é tudo escrito. Então tem uns caras aí que faz cada coisa que a gente não consegue entender, porque a Bíblia fala de uma coisa e os caras fazem outra. Então é essa. Paulo ele fica firme no Evangelho, firme em Cristo, porque ele retornará. E quando ele voltar, ele vai colocar tudo em ordem. Tudo voltará à normalidade. O pecado será removido, a natureza voltará à sua ordem natural como era antes, e a profecia de Isaías vai se cumprir. A criança brincará com o leopardo, né? A cobra não vai causar dano nenhum, tudo vai estar em harmonia, tudo vai estar conectado e na mesma sintonia, adorando ao Senhor para sempre. Eu estava falando por irmão, se aqui na terra, na igreja, muitas vezes a gente passa uns momentos tão felizes e às vezes temos momentos de prazer aqui na terra. Você imagina como vai ser? O tal do Paulo não soube falar. Ele fala que não sabe, ele viu coisa lá que não dá para escrever, cara. Então o negócio é bom demais. O negócio é bom demais, meu filho, né? Não ficar perdendo tempo com coisas boas, não, porque nossa vida é passageira aqui na terra. E quando terminar a nossa carreira, você pode ter certeza, Ele está te esperando para te levar para a casa do Pai, não é mesmo? Eu não canso de citar João 14, então gostoso citar. Posso citar um pouquinho para vocês aí? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar. Para onde eu estou, eu voltarei para vos buscar e levar vocês para junto de mim. Na casa do Pai, eu falei, irmão, lá tem rua. Falei, tem rua igual aqui. É igual tem rua. Ela parafraseou o jardim do Éden aqui, ó, os 4 rios, né? 4 braços. Lá tem também. Aqui é a réplica, lá é o original. E ela vai descer, e aqui vai se tornar o quartel-general do Todo-Poderoso. E nós estaremos para sempre. Aleluia. Eu sei que isso é loucura, é para poucos que acreditam nisso. Mas eu acredito. Acredito e não mudo.